O capítulo Cidades e Vilas do livro Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, fala sobre o desenvolvimento e origem das cidades e da urbanização no Brasil. Então, as cidades no Brasil, elas começaram com o objetivo de consolidação do poder da coroa portuguesa aqui no Brasil, como portos para poder fazer comércio, fortalezas que protegeriam a costa, centro de administração da colônia e cidades onde teriam toda a infraestrutura de uma cidade pré-industrial europeia. Nos modelos europeus, teria a igreja, o convento, as escolas religiosas. E, porém, as cidades nesse período elas sempre tomavam um papel de coadjuvante. As vilas onde tinham os senhores de engenho, que eram considerados realmente a elite da colônia, eram esses senhores, não eram os burocratas, ou os padres, ou os militares da cidade. Esse elite da cidade era considerada uma elite inferior à do engenho. Essa elite rural de vez em quando se reunia nas cidades para eventos religiosos e para fazer comércio, mas em geral permanecia no campo, na sua base de poder. As cidades brasileiras, elas viram o seu maior crescimento, respectivamente, quando houve a abolição, quando os escravos eles saíram dos campos e foram para as cidades, quando eles adquiriram o direito de ir e vir, e durante as ondas migratórias, principalmente a onda migratória que veio da Europa, que trouxe diversos imigrantes em busca de uma nova vida, trabalhos que não conseguiram na Europa. Além dessas ondas migratórias, o maior período de crescimento das cidades brasileiras foi no século XX, quando elas dispararam em tamanho. Elas duplicaram em 1920 e duplicaram de novo em 1960, atingindo o maior nível de crescimento que elas já tiveram, com 70 milhões de habitantes no Brasil. E 1960 marcando o começo da urbanização do Brasil, onde mais pessoas começaram a viver nas cidades do que nos campos, ou propriamente chamados de vilas. Pela maior parte da sua existência, essas cidades elas eram centros de propagação da cultura da metrópole, da cultura europeia, e não propriamente dito da sua própria cultura. Apenas durante a Revolução Industrial que essas cidades elas começaram a propagar realmente a sua cultura propriamente dita, original, brasileira, que mudaria o jeito como elas vivem, como elas agem, como as pessoas se relacionam e pensam, que antes era quase, não, 100% importado de fora do modelo europeu. Pela maior parte da sua existência, suas cidades elas eram centros de propagação da cultura da metrópole, da cultura europeia, e não propriamente dito da sua própria cultura. Apenas durante a Revolução Industrial que essas cidades elas começaram a propagar realmente a sua cultura propriamente dita, original, brasileira, que
mudaria o jeito como elas vivem, como elas agem, como as pessoas se relacionam e pensam, que antes era quase, não, 100% importado de fora do modelo europeu.